Olá, meu amigo, minha amiga. Deus, o fiel guarda dos homens, como diz a palavra. É Ele quem guarda a todos nós, em todo instante, em todo momento, a cada situação que a pessoa tem passado, enfrentado, dificuldades. Ele não titubeia. Deus, ele prometeu, ele cumpre. Deus é fiel no cumprimento da sua palavra, das suas promessas. Tanto que na palavra de Deus nós temos exemplos, N exemplos de pessoas que muitíssimos abençoados, digamos assim. Foram pessoas que tiveram uma vida na presença de Deus, tinham falhas, tinham erros, porque todos nós cometemos falhas e cometemos erros. Mas o maior erro que uma pessoa pode cometer na sua vida é ela abandonar a fé. Não é ela deixar de frequentar um lugar, né, um estabelecimento, um espaço físico, porque a palavra de Deus ela se manifesta na vida das pessoas, seja onde que a pessoa estiver. Não importa qual seja o credo dela, não importa a nacionalidade, não importa a genealogia, não importa quem a pessoa seja. Uma coisa é certa, se a pessoa exercita a fé, se ela manifesta a fé, Deus manifesta o poder dele na vida dela. Não é por méritos com respeito da pessoa ela ter direitos por si, mas sim adquiridos através daquilo que Cristo fez, daquilo que ele determinou. A porta se abriu, o véu se rasgou. O homem, quando ele transgrediu, como nós compreendemos, entendemos no começo da palavra, onde Adão ele desobedeceu, o que aconteceu foi que ele impediu que Deus, na verdade, viesse até ele, porque a Bíblia diz que todas as tardes, ao cair, antes de encerrar o dia, Deus vinha e ali passeava com o homem. O que acontece hoje é que as pessoas elas não têm a compreensão de que Deus está muito mais próximo, mais perto do que ela imagina. Por quê? Porque Deus, ele prometeu que estaria conosco. Quando Jesus disse que ele seria assunto aos céus, ele disse: "Não vos deixarei órfãos". Você vê, eu irei para o Pai e voltarei para vós outros. Ali estava acontecendo a manifestação de Deus através do Filho. E hoje o Espírito Santo ele não é uma promessa, ele é uma realidade. Na igreja primitiva, eles tinham que buscar, eles buscavam. Quem é de Deus hoje já nasce com a presença dele, já vem, já é com ele. Aliás, ele é com a pessoa, porque não somos nós que escolhemos, é Deus que nos escolhe. Mas falando para você com respeito aos exemplos, dos heróis da fé, estava vendo aqui no livro, no Salmo 121, Davi enfrentou muita situação difícil, muitos problemas. Davi foi jurado de morte, ele teve, em meio a tantas situações, que ele podia ter perecido. Mas Deus sempre guardou ele, sempre protegeu ele. Inclusive no Salmo 119, no versículo 107, Davi disse assim, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus é que nos fortalece, a palavra de Deus é que nos revigora. Você vê, ele numa situação que ele se encontrava, estava aflito, angustiado, triste na sua alma, no seu coração, mas ele nunca deixava de fazer o quê? De orar a Deus e agradecer, como diz aqui, no capítulo 119 do Salmo, diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ou seja, quando a pessoa, através da oração, com ações de graça, ela já agradecendo a Deus pela vitória, pelo resultado, mesmo que a pessoa não esteja vendo com seus olhos físicos, mas com os olhos espirituais, a pessoa já tem essa convicção. Porque a fé é isso. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Em outras palavras, a fé é a certeza de que Deus irá fazer aquilo que ele prometeu na sua palavra. Então, no Salmo 121 diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Imagina, em meio às lutas, das muitas vezes com poucos homens para a batalha, e os inimigos multiplicados, ou seja, das muitas vezes muito mais que o dobro de adversários, e ali Davi olhava para os montes como dizendo, não vem socorro humano para me ajudar, não vem reis de outras nações para me socorrer, só
o Deus glorioso para dar o livramento. Então ele disse assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Você vê, ó, ele nos guarda, ele nos protege. Ele não dorme. Ele está assim, ó, não é que ele está a serviço de nós, mas por causa da sua promessa, porque ele nos ama. Com certeza, quando nós buscamos nele através da oração, porque como nós falamos, a oração ela tem que ser constante. Nós temos que estar orando o tempo inteiro. Isso sempre com respeito, inclusive, dentro de nós, o pensamento voltado para Deus. E por incrível que pareça, das muitas vezes, quando a pessoa está pensando a respeito, né, dela chegar até Deus, tem tantas coisas que ela tem para pedir. Olha, o pensamento dela vem tanta com respeito à explicação que ela daria no sentido assim de daquilo que ela necessita, tanto argumentos, melhor dizendo, muitos argumentos ela teria para falar para Deus, para expor para Ele a dificuldade, as situações, né, a angústia, o aperto no coração das muitas vezes. E quando ela vai se dirigir através da palavra proferida, parece que as palavras lhe fogem da boca, parece que ela só tem como dizer assim, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, mas nunca se esquecendo já, agradecendo já na certeza da vitória. Porque é o que Davi disse aqui, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Diz assim no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, ele é a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ou seja, quando Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz que aqueles que buscariam nele achariam descanso para o quê? Para a sua alma. Das muitas vezes a pessoa está numa aflição, uma tristeza, uma angústia, a perca de um familiar, talvez a perca até de uma oportunidade, de um trabalho, portas que se fecharam diante dela, dificuldade no relacionamento afetivo, amoroso, no casamento, problema com a família, problema com o filho, que está envolvido, infelizmente, com os vícios, com as drogas, com as más companhias, meio à marginalidade e outras tantas coisas mais. A pessoa daqui a pouco ela toma conhecimento que ela tem um problema de saúde, que ela nem imaginava que tinha. Das muitas vezes a pessoa ela entra em parafuso, fica desatinada, muitos ficam em desespero, mas uma pessoa que ela tem realmente Deus, ela se volta para Ele, buscando nele, como Davi disse, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E diz assim no versículo 8, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Você vê, ó, por isso que nós falamos da importância da oração. Quando nós tivemos o objetivo de colocar esse canal, justamente para isso, para levar para a pessoa uma palavra de fé e de otimismo. Estaremos falando muito a respeito, não de querer fazer a cabeça dela, ensinar, mudar o pensamento. Não, nós temos muitas palavras que com certeza irão te abençoar. Mas o que nós temos o objetivo é de que você se fortaleça, de que você tenha uma vida de qualidade. Porque eu creio, meu amigo, minha amiga, que essa é a vontade de Deus, que você tenha uma vida desta forma, que você tenha uma vida de qualidade. É Ele quem determina isso. Tanto que diz assim, ó, olha só o que diz a palavra de Deus aqui, ó, no livro de Romanos, né? Olha só, deixa eu ler para você aqui. O livro de Romanos diz assim, ó, no capítulo 12, no versículo 2, e não vos conformeis com este século. Você vê aqui Paulo estava falando naquele século em que ele viveu, que havia ali muita opressão do exército romano sobre Jerusalém, sobre Israel. Havia muita situação, problemas acontecendo. E olha só o que ele diz assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, é nas regiões celestiais, no intelecto, a compreensão, o entendimento, mente esclarecida, olhos iluminados.
da pessoa entender que Deus jamais há de desampará-la. Por isso que ele disse: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Você vê o que Deus tem preparado justamente para cada um de nós. Ele já ortogou, já está determinado isso. Você já é abençoado. Por isso que nós temos que continuar manifestando essa fé, sempre crendo e através da oração, da súplica, com ações de graça, determinando isso, como Davi, né? O que ele disse assim no capítulo 121, no Salmo, no versículo 5: o Senhor é que te guarda, ele é a tua sombra e a tua direita. Você vê que diz assim, ó, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, o sol ele incomoda a gente, mas mesmo que se viesse incomodar, Deus não permitiria que houvesse um incômodo. Os problemas, quando se levantam para querer fazer você ser uma pessoa opressiva, angustiada, ele quer sempre te dar o livramento. Aliás, é isso que nós queremos que aconteça também. Imagina, nós como seres humanos desejamos para as pessoas coisas boas. Aqueles que são de Deus desejam para o seu próximo sempre as coisas boas. Torce para que a pessoa ela tenha êxito, tudo dê certo. Então imagina o próprio Deus, o quanto ele não torce para que você tenha uma vida de qualidade. Aí a pessoa diz assim, mas então por que Deus não faz isso? É porque tem que haver a manifestação da fé, porque ele é poderoso para operar em nós muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Davi era assim. Davi era uma pessoa cujo qual enfrentou, como você até já ouviu falar da história, né? De um gigante lá, Golias. Ele enfrentou, ele não titubeou, ele não teve receio, porque ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus cujo qual estava sendo afrontado. Deus precisava ser defendido? Me diz uma coisa, Deus precisa ser defendido? Deus é Deus. Nós é que precisamos dele e dependemos dele para tudo. Dependemos dele para respirarmos, para termos uma vida de qualidade, uma vida de paz, de alegria de viver. Nós temos a dependência total dele. Quem é de Deus tem essa consciência, tem essa percepção. Então você vê que Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O teu socorro, minha amiga, meu amigo, teu socorro não vem de um auxílio que alguém esteja te dando. Quantas são as pessoas que vivem, né, nesse país aqui esperando que alguém faça alguma coisa por elas, esperando ajuda de terceiros, esperando, né, uma nova administração para que as coisas venham dar bem. Nós dependemos é de Deus. Deus está sobre tudo e sobre todos. Ele é o único que pode fazer isso acontecer. Uma vida boa, agradável e perfeita. Porque, como lemos aqui em Romanos 12, 2, né, que diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você entendeu qual que é a vontade de Deus para a sua vida? É que você tenha uma vida de felicidade, uma família abençoada, haja paz na sua casa, no seu lar, para que um casamento seja uma bênção. Tudo nós dependemos dele, tudo nós precisamos dele. E se uma pessoa ela ignora isso, né, ela faz pouco caso, infelizmente ela não consegue bem. Por isso que o mundo está aí cheio de problemas. E as pessoas elas procuram até atribuir o problema a outro. Colocam sempre com respeito uma desculpa. Né? Ela sempre vai querer achar um culpado da situação do problema na vida dela. Mas eu sou responsável por mim. Para que a minha vida venha a ser uma vida de felicidade, eu que sou responsável. Agindo essa fé verdadeiramente colocada naquele que é o único que pode fazer a diferença, que pode me socorrer, que pode me abençoar. Eu não posso transferir a responsabilidade para ninguém, esperar que alguém resolva uma situação. É claro que nós temos que fazer o que está escrito, orar um pelos outros, mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que manifestar essa fé. Uma fé que agrada a Deus é essa convicção. Muitas vezes têm dito, mas hoje não acontece mais o que acontecia na igreja primitiva. Mas por quê? Porque se as pessoas colocarem a fé
em exercício, em prática, não importa o que ela esteja passando, o milagre vai acontecer na vida dela. O milagre, ele existe sim, mas ele tem que ser o quê? Ele tem que ser provocado. E como que nós provocamos? Justamente isso, manifestando essa fé. E aí então estaremos experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus queria ver lá Davi ele perecer? Não, pelo contrário, ele queria ver Davi conquistar. Mas como nós falamos, nós temos falha, temos erros como Davi, né? Infelizmente teve situações cujo qual, vamos dizer dessa forma, deixou a desejar, mas mesmo assim Deus amava ele, que era menino dos olhos de Deus pelo seguinte, porque tinha um coração segundo o coração de Deus, que é agradável, como nós já até falamos, agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração, né? Para que você tenha uma vida próspera, realizada profissionalmente, né? Uma vida de saúde, para que você possa desfrutar desta vida, uma vida perfeita, tá certo? Nós estamos fazendo a oração. Se você deseja colocar o seu nome para oração, você pode colocar. Coloque aí nos comentários, meu amigo. Coloque aí, minha amiga, o nome da família, de alguém que você queira que seja abençoado. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Dê o seu like, ative o sininho. Tenha certeza que o nosso Deus estará muito mais lhe abençoando. Compartilhe os vídeos que você tem assistido, a palavra que você tem ouvido, para chegar até muitas outras pessoas que talvez estejam enfrentando uma situação difícil. Talvez uma pessoa que você conheça, talvez aparentemente você olha para ela, parece que está tudo bem, mas talvez lá dentro dela, lá no fundo da sua alma, no seu íntimo, no seu âmago, lá a pessoa está desesperada, precisando de ouvir uma palavra de fé, precisando de ouvir uma palavra, não de motivação no sentido assim, com respeito à questão, né, uma teologia de prosperidade, nada disso não, porque a consequência do resultado na nossa vida é justamente isso, como nós falamos, de viver uma vida reta, uma vida na presença de Deus, andando nos seus caminhos, procurando agradar a Ele, procurando se afastar das coisas erradas e buscando sempre nele, como nós lemos aqui no Salmo 121. Davi, em meio a tantas situações difíceis, porque até o rei Saul lá, né, quando ele era jovem, quando Davi era jovem, Saul tentou matar Davi, e não foi uma única vez não. E quantas situações que tentaram armar para que ele viesse ter, né, problemas, para que ele viesse sucumbir, mas Deus sempre deu o livramento. E é isso que Deus faz na sua vida. Ele te dá o livramento, ele te livra de toda e qualquer situação que se levanta contra. Mas, como nós falamos, manifeste a sua fé, manifeste verdadeiramente, porque assim estaremos agradando a Deus, certo? Então vamos fazer esta oração. Novamente eu falo para você, você pode colocar o seu nome aí nos comentários, tá certo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor. Meu Pai querido e amado, quantas são as pessoas que das muitas vezes têm passado por privações, passado, meu Deus, por momentos difíceis, por problemas, e quantas são as pessoas que das muitas vezes têm esperado a ajuda de terceiros, que muitas das vezes, meu Pai, se encontram numa situação muito mais delicada e muito mais drástica ainda do que ela. E assim, meu Deus, as pessoas elas têm, meu Pai, passado por momentos muito de aflição, que a alma das muitas vezes se encontra, né, até mesmo um processo de definhação, meu Pai, de tão oprimida que se encontra, porque estão distante de Ti, meu Deus, porque não tem exercitado, meu Deus, uma fé, que essa fé se encontra até mesmo dentro delas. Meu Pai querido e amado, nós sabemos que o Senhor é o único que pode, meu Deus, mudar a situação na vida de uma pessoa, porque o Senhor ontem e hoje é o mesmo, o Deus que pode todas as coisas, que traz à existência as coisas que não existiam, o Deus dos impossíveis, meu Pai querido e amado, e talvez essa pessoa que está, meu Deus, acompanhando essa palavra e neste momento orando junto, se encontra numa situação, meu Pai, de desespero, problema no relacionamento, meu Pai, no casamento, na família, no lar, problema, meu Deus, de ordem econômica e financeira, talvez, meu Pai, as portas estavam já se fechando diante dela, mas que isso com certeza já caiu por terra. E talvez, meu Pai, essa pessoa se encontra
com problema de saúde, desenganada pela medicina. Mas, meu Pai, a Tua palavra, meu Deus, se manifesta na vida deste homem e desta mulher, e que ela receba a cura, receba o milagre, seja ela liberta de todos os males, de toda a aflição, de todo o transtorno, de toda a depressão, de todo o nervosismo, de toda a angústia, que tudo isso seja extirpado, aniquilado agora. E nós entregamos tudo em Tuas santas e poderosas mãos. Louvado seja Teu santo e glorioso nome, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque eu tenho a certeza que tudo já deu certo na vida de cada uma dessas pessoas. Muito obrigado, meu Deus, pela cura que essa pessoa recebeu agora neste momento. Meu Pai, pelo restabelecimento, meu Deus, da alegria dentro da casa, a paz no lar. E também, meu Deus, com certeza as portas já se abriram diante dela, meu Deus. Tudo já deu certo, porque assim está determinado, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, meu Deus, e com certeza na vida dessas pessoas também. Te louvamos, te agradecemos por tudo, no teu santo e glorioso nome, meu Deus. Graças a Deus por tudo. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Está determinado, como bendizemos ao Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor, Deus glorioso, único Deus, Criador dos céus e da terra, bendito, adorado, porque com certeza isso te dá tranquilidade, te dá paz no seu coração, noite de sono tranquilo e agradável. Tudo já deu certo, meu amigo e minha amiga. Vamos em frente. Nós vamos ficando por aqui. Um grande e forte abraço.